Emerson Pansieri, amanhã tem o líder com casa cheia na Pampulha. Um abraço, boa noite, Pansieri. Um abraço para você também, Cirilo. Um abraço pro Edu Panzi e todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do Bate-Bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas. Acesse sócio5estrelas.com.br. Com planos a partir de R$ 9,90 você pode acompanhar o Cruzeirão mais lindo do mundo. Então, amanhã tem jogo. Se você é sócio, já consegue fazer aquela compra tranquila. Semana que vem já tem Copa do Brasil, é uma maratona de jogos e você pode escolher a sua categoria e apoiar o Cruzeirão. Cirilo, você destacava em manchete o Matheus Henrique, e eu vou falar desse assunto, mas antes deixa eu trazer essa informação de torcida, né? O público para amanhã, possivelmente passando os 50 mil de novo, né? Teve até um recado Fagner nas redes sociais do Cruzeiro, chamando a Nação Celeste para a partida, e o recado está sendo atendido pelo torcedor. Esse número realmente deve ficar ali na casa dos 52 mil, por aí, como foi na semana passada, duelo contra a equipe do Juventude. Vale lembrar que segue a biometria facial. Isso aí não muda, né? Então, para esse jogo, segue essa operação. Torcedor, vai lá no suacara.cruzeiro.com.br. Aquele que não fez, né, pode fazer ainda. Não tem problema com a Nação Celeste também, prometendo uma festa, Cirilo, até para trazer aqui, na hora que o time entrar. Na hora que o time entrar em campo. Porque vão ser entregues algumas bobinas de papel para o torcedor jogar, né, ali em campo, fazendo uma festa legal. Vai ter também show pirotécnico, mas é quando o time entrar, não na hora do aquecimento, porque na hora do aquecimento a turma fica tão alegre de ver os atletas e já quer fazer a festa. Não é nesse momento não. Sabemos que vai estar sendo preparada realmente uma festa bem legal para a torcida do Cruzeiro. Falamos de torcida, falamos sobre festa, falamos sobre as arquibancadas, lembrando que os portões abertos às 13 horas, então 1 hora da tarde, todo mundo já tendo acesso ao estacionamento e tudo mais. Bora falar de campo. Cruzeiro hoje divulgando uma notícia muito importante que você trouxe a manchete. Matheus Henrique voltando a ser relacionado. Ele que retomou as atividades normais e completas na última terça-feira, no dia 22. Ele passou por uma cirurgia no menisco do joelho direito no dia 9 de abril, jogo que o Cruzeiro perdeu para o Mushuki Runa por 2-1. Ele teve um problema no menisco ali, mais de 3 meses fora. E agora totalmente recuperado, podendo fazer essa partida após a cirurgia. Certamente, Cirilo, é um nome importante nesse elenco do Cruzeiro. O Edu, é reforço para o segundo semestre do Cruzeiro, né, cara? É um reforço sem gastar dinheiro, né? Sem a necessidade da janela estar aberta, apesar de estar, mas é um baita de um reforço. Era um titular do Cruzeiro que acabou se lesionando, houve alimentação, mas é que o trabalho do Leonardo Jardim encaixou de uma maneira tão consistente que o Matheus Henrique não fez falta. Mas, quando o Leonardo Jardim olha para o banco durante os jogos, sempre faz falta o grande jogador. E agora ele vai olhar para o banco, ele terá o Matheus Henrique, que evidentemente, num primeiro momento, ele vai precisar readquirir ritmo de jogo. Não tem dúvida que fisicamente ele está bem, está 100%, mas o ritmo de jogo, ele é fundamental. E claro, se adaptar ao estilo de jogo do Leonardo Jardim, ao que o time vem apresentando, e aí sim ser uma peça para o restante da temporada. Mas para esse jogo especificamente, dependendo do quanto ele aguentar estar em campo, já é um cara que o Leonardo Jardim vai entrar em campo, vai olhar para o banco, quando o Romero, o Lucas Silva estiverem ali abrindo o bico, porque correm muito, o futebol hoje é muito corrido, ele olha para o Matheus Henrique e é confiança total, é um grande reforço para o Cruzeiro para o restante da temporada. Deixa eu saber do Rubem Júnior, notícias do adversário, do Ceará, que vive um momento muito ruim, né? Na temporada, começou bem a competição, entre os destaques lá, figurou no G6. Agora o momento é inegavelmente ruim, né, Rubens? Um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo. A você, para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola, pois já são 3 derrotas seguidas da equipe do técnico Léo Condé, né? Que passou por muito tempo também no futebol mineiro. Iniciou bem a temporada, teve o campeonato cearense com título para cima do Fortaleza, mas na Copa do Brasil
Brasil acabou sendo eliminado pro Palmeiras. Teve também, dentro de tudo isso, calendário apertado com a Copa do Nordeste. Tem o Bahia pela frente e o Léo Condé, que tem a volta do Matheus Bahia. Cumpriu suspensão. São 3 resultados negativos. Teve derrota para o Mirassol, teve derrota para o Inter, teve também para o Corinthians. A delegação está chegando daqui a pouco em Belo Horizonte. Um provável time tendo Bruno Ferreira, Fabiano, Marlon, William e Matheus Bahia, Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni, revelado pelo Flamengo. O ataque Galeano, Pedro Henrique e o Pedro Raul, que está emprestado pelo Corinthians, é a grande aposta do Vozão, Cirilo. Falando em Ceará, tem gol do Fortaleza. Kusevich, Fortaleza 2, Bragantino 0. Temos 20 do primeiro tempo. Siga, Pansieri. Pra gente trazer então, Cirilo... Aliás, só, eu falei do segundo tempo, né? 20 do primeiro tempo. Primeiro tempo. Olha só, pra gente trazer então essas possíveis mudanças no Cruzeiro, de acordo com a parte física, cansaço e tudo mais... Vamos lá. Lucas Homero pode ser poupado? Pode, né? Pelo que vem jogando várias partidas. E o próprio Leonardo Jardim disse, após o jogo com o Corinthians, o empate por 0-0, que é um jogador que vem num ritmo mais puxado. Outro jogador que poderia ser poupado, Christian. Mais um atleta que também vem no ritmo de vários jogos, várias partidas. É um jogador que corre muito, né? Área a área, e poderia ser poupado? É uma interrogação. Eu colocaria outro, Cirilo. O próprio William, né? Porque o Fagner ficou de fora da última partida. Sabemos que existe ali uma alternância, né? Uma hora joga um, outra hora joga o outro. Não tem, vamos colocar assim, problema nenhum o Jardim em mudar essa lateral direita. Será que ele poderia segurar o William? E eu tô dizendo isso porque na semana que vem o Cruzeiro tem jogos importantes. Um é contra o CRB, essa partida no meio de semana. O Panzi tem uma teoria que eu concordo muito. O primeiro jogo ele é fundamental. Então resolver essa parada em casa poderia ser uma situação? Poderia. Então quem sabe segurar essa turma, né? Alguns que estejam mais cansados. E aí, no fim de semana, Cirilo, domingão tem o Botafogo, jogando lá no Newton Santos, que também não é fácil. Então, é uma sequência importante, por isso o Jardim, que comandou a atividade agora à tarde na Toca da Raposa e a concentração já começou, pensando nessas possibilidades. O Edu, é evidente que os momentos devem ser celebrados, né? O que o Cruzeiro tem feito nesse Campeonato Brasileiro, a primeira parte da competição é irretocável, é o melhor time da competição e fim de papo. Mas a partir de agora, os desafios, a tendência é que os desafios sejam ainda maiores, né? Porque tem Copa do Brasil e o batidão de Campeonato Brasileiro não para, né, cara? O Pansieri tá falando aí de jogo do CRB na quarta-feira, depois domingo Botafogo, depois na outra quinta Copa do Brasil de novo, depois vem um fim de semana brasileiro de novo. Não tem refresco, é elenco sendo testado toda hora, né? E ainda tem gente, depois de tudo que a gente já viu e reviu no futebol, que acha que treinador tem que repetir a equipe todo jogo. Não, tem que escalar o que tem de melhor, não tem disso, o jogo importante é sempre o próximo. Cara, por que eu vou discutir com um treinador que faz as escolhas e que está no dia a dia e que conversa com o departamento médico, conversa com o departamento físico, conversa com o atleta, sabe? Ele está todos os dias conversando com todos os envolvidos. Aí vem o Cruzeiro jogar contra o Ceará, vamos lá. Aí o Leonardo Jardim poupa o Romero. Ah, tá errado, não pode poupar, tem que jogar com os seus melhores. Mas por que a gente... o que a gente sabe mais do que um cara que está convivendo no dia a dia? Então o Leonardo Jardim, ele já segurou alguns jogadores contra o Juventude, deu certo, o Cruzeiro venceu, e você precisa escolher mesmo momentos. Você tem que olhar para adversário na teoria e na prática. Quem que te traz mais desconforto? O Ceará no Mineirão com 50 mil pessoas ou o Botafogo no Newton Santos? É óbvio que é o Botafogo no Newton Santos. Então, se tiver algum atleta num nível extremo de cansaço, você precisa escolher o jogo que você vai segurar esse atleta. E para isso você tem elenco, para isso aconteceu o investimento no início da temporada. Então, se o Leonardo Jardim soltar a escalação amanhã contra o Ceará, com 2, 3 jogadores considerados titulares ausentes, é confiar no treinador, é confiar no departamento físico e médico do Cruzeiro. As coisas têm dado certo até aqui. Precisamos confiar mais em quem está no dia a dia e entender de uma vez por todas que a gente não sabe de tudo que acontece. Para fechar, Pansieri. Pra gente trazer um provável Cruzeiro para amanhã, vamos lá então, pra gente escalar o Cruzeiro. Cássio no gol.
William ou Fagner na direita, Fabrício Bruno, Vidalba, e aí o Kaique na esquerda. O meio-campo, Lucas Homero ou Wallace. Lucas Silva, para começar o jogo, não começou a partida contra o Juventude. E aí Christian ou Eduardo, para esse meio-campo, com Matheus Pereira, na frente Wanderson e Caio Jorge. Lembrando que o Cruzeiro ainda pode utilizar Marquinhos, né? Jogador que vem entrando bastante nos jogos. Tem essa boa notícia também do Matheus Henrique. É o Cruzeiro que tem pendurado o Lucas Silva, o Lucas Homero e o Caio Jorge. Amanhã, Mineirão lotado, Cirilo.